Olá, queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, 9 de janeiro de 2024, nós voltamos ao tempo comum. Essa é a terça-feira da primeira semana do tempo comum. Vamos ouvir o evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como mestre da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau, e ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte e em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos no ano B. Este ano tem como o evangelista principal São Marcos. E nós vimos ontem o batismo de Jesus, que foi narrado por ele. E hoje nós vimos Jesus já em ação. Jesus já começa a sua vida missionária. O menino da manjedoura agora já é um adulto, já é um jovem, e ele está já em missão. O Natal ficou para trás já. Ontem terminou o tempo do Natal. E curiosamente, o Evangelho de São Marcos é o mais curto, com apenas 16 capítulos. E São Marcos, ele tem como chave de leitura no evangelho dele, a gente descobrir Jesus pela experiência pessoal. Então, no início do evangelho, ele apresenta Jesus como Filho de Deus. Essa é a experiência dele. Na metade do evangelho, São Pedro reconhece Jesus com a experiência dele. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E no final do evangelho, lá na hora da morte de Cristo, o soldado romano reconhece Jesus como Filho de Deus. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Cada um deles faz uma experiência própria. São Marcos, da forma mais tranquila, São Pedro já um pouco ali no meio da agitação, porque no Evangelho de São Mateus, logo em seguida, Jesus vai repreendê-lo. E o soldado romano, da forma mais drástica possível, a hora que ele fura o peito, assassinou não, porque Jesus nessa hora já estava morto. Mas quando ele furou o peito de Jesus, saiu sangue e água. Então ele reconheceu ali que realmente Jesus era o Filho de Deus. Mas essa experiência pessoal, São Marcos deixa bem no início, bem clara para nós. É curioso porque ele vai aqui evocar de uma forma velada os 3 personagens do paraíso, lá do Jardim do Éden. O demônio, que aparece no evangelho de hoje. Amanhã, a mulher, prostrada por uma febre, na sogra de Pedro. E depois de amanhã, o leproso, que é purificado, figura de Adão. Então, os 3 personagens do paraíso estão no início do Evangelho de São Marcos. O demônio, a mulher, aqui figurada na sogra de Pedro, e o homem figurado no leproso. E esses 3 personagens resumem, de fato, o que Jesus veio fazer aqui na Terra. Primeiro, ele veio expulsar o demônio, como ele expulsa no Evangelho de hoje. Ele veio levantar a mulher prostrada pela enfermidade do pecado. E veio purificar o homem também da lepra do pecado. Então, expulsa o demônio e restaura a humanidade. Essa é a chave principal do Evangelho de São Marcos que nós começamos a ver hoje. Então, Jesus veio para libertar.
Você já fez a experiência de se entregar a Jesus para que Ele te liberte? Ontem eu estive no grupo de oração Cristo Amigo e o tema era Eis que renovo todas as coisas, né? Fundamentado no Apocalipse 21, de 1 a 5. E muito interessante o tema para o início do ano, mas eu refletia com eles que é preciso dar permissão para Jesus, porque depois de amanhã nós vamos aprender muito com o leproso do Evangelho. Então, o leproso vai se colocar de joelho diante de Jesus e vai dizer, se quiseres, pode. Então é muito interessante essa passagem, se quiseres, pode purificar-me. Então o leproso sabe que Jesus tem poder para tudo. Ele é o Deus do impossível. Mas ele deixa transparecer que ele quer saber se a vontade de Jesus é de purificá-lo ou de deixar na lepra. Porque a gente sempre esquece de colocar a vontade de Deus. A gente só pede, exige de Deus, mas a gente esquece de ver, será que a vontade dele está de acordo com a minha? Será que eu estou em condição de receber alguma coisa dele? Então é isso, a gente tem que primeiro permitir que Jesus entre na nossa vida, mas depois nos conformar com a vontade dele. Que Deus te ajude no seu discernimento diário em descobrir qual é a vontade de Deus ao seu respeito. Deus te abençoe seu dia, abençoe a sua família.